E se eu lhe disser que a história de Jesus que conhece não é a história completa? Para além dos evangelhos tradicionais, existem textos escondidos há séculos que revelam uma versão completamente diferente da sua vida e dos seus ensinamentos. Neste vídeo, vamos desenterrar os segredos do gnosticismo, quem era Jesus de acordo com esta tradição, por que é que as suas ideias foram consideradas perigosas e que impacto poderiam ter na nossa visão do mundo hoje. Isto não é apenas história, é uma porta para o desconhecido. Está pronto para questionar. Quem foram os gnósticos? Esta é uma questão que, se pudéssemos viajar durante 1000 anos, provavelmente receberíamos olhares de desconfiança e medo. Na antiguidade, os gnósticos eram um grupo diversificado de pessoas com ideias que desafiavam o establishment, e ainda hoje os vemos como parte da história. Na sua época eram considerados hereges, visionários ou mesmo ameaças ao poder religioso da época. Imaginemos que estamos nos primeiros séculos depois de Cristo. O mundo é um lugar cheio de incertezas, o Império Romano domina grande parte do Mediterrâneo, as religiões misturam-se e chocam-se num bando de crenças, e o cristianismo, que acaba de nascer, procura definir quem são e o que é os seus seguidores. Aquilo em que realmente acredito. Neste caos surge um movimento peculiar, o gnosticismo. O nome gnóstico vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Mas não temos qualquer tipo de conhecimento, como aprender a ler ou escrever, mas algo muito mais profundo, um conhecimento espiritual, um conhecimento secreto que, segundo eles, foi a chave para compreender o universo, a alma humana e a nossa ligação com o divino. Para os gnósticos, conhecer não era apenas uma questão intelectual, mas uma experiência transformadora. Acreditavam que a verdade sobre a existência não estava nos templos nem nas palavras dos sacerdotes, mas dentro de cada um de nós. Mas em que acreditavam exatamente os gnósticos? A sua visão do mundo era, em alguns aspectos, bastante radical. Segundo eles, o mundo material, tudo o que podemos ver, tocar e experimentar, não foi uma criação perfeita de um Deus bom e bondoso. Não, para os gnósticos este mundo era mais uma prisão. Disse que foi criado por um ser chamado Demiurgo, uma espécie de Deus menor ou artesão que, embora poderoso, era imperfeito e, em alguns textos, até mau. Este Demiurgo acreditava que o mundo material era uma armadilha para as almas, mantendo-as presas num ciclo de sofrimento e desconexão do divino. Para os gnósticos, o verdadeiro Deus estava muito acima de tudo isto. Era uma entidade pura, infinita e inatingível que vivia numa realidade espiritual muito maior do que podemos imaginar. Mas eis que surge o interessante: os gnósticos acreditavam que dentro de cada ser humano existia uma centelha dessa divindade, um fragmento desse Deus Supremo, e que o propósito da vida era libertar-se das amarras do mundo material para regressar a essa fonte divina. Como podemos conseguir isso? Através da gnose, este conhecimento secreto que só pode ser alcançado olhando para dentro, compreendendo a verdadeira natureza de si mesmo e conectando-se com o espiritual. Os gnósticos acreditavam que Jesus, o Jesus que conhecemos dos evangelhos, não era apenas um mestre ou profeta, mas um mensageiro deste Deus Supremo. Segundo eles, Jesus vem a este mundo não para nos redimir dos nossos pecados no sentido tradicional, mas para nos mostrar o caminho para a libertação. Nos textos gnósticos, Jesus é um guia que ensina as almas a despertar e a escapar à ilusão do mundo material. Um dos textos mais fascinantes que os gnósticos nos deixaram é o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, no Egito. Este texto não se parece em nada com os evangelhos do Novo Testamento. Nenhum relato da vida de Jesus ou dos seus milagres, repleto de frases e palavras que lhe são atribuídas, muitas das quais convidam à reflexão pessoal. Uma das histórias mais famosas diz: "O reino de Deus está dentro e fora de ti. Quando se conhecer, será conhecido e saberá que é filho do Pai vivo. Mas se não se conhecer a si próprio, viverá na pobreza e essa pobreza é você." Esta ideia de procurar dentro de si foi revolucionária na sua época e continua a sê-lo até hoje. Os gnósticos desafiaram a autoridade das instituições religiosas porque decidiram que não precisavam de intermediários para se ligarem ao divino. Não precisa de um sacerdote, templo ou rituais específicos. Tudo o que precisa está dentro de si. Como podem imaginar, não são bem recebidos pela igreja oficial,
que começou a consolidar o seu poder naqueles séculos. As ideias gnósticas eram vistas como uma ameaça porque davam poder às estruturas estabelecidas e enfatizavam a experiência pessoal e a libertação espiritual. É por isso que os gnósticos foram perseguidos. Os seus textos foram banidos e destruídos, e as suas comunidades foram destruídas ou absorvidas pelo cristianismo ortodoxo. Mas, tal como aconteceu com as ideias poderosas, nunca desapareceram completamente. Durante séculos, fragmentos dos seus ensinamentos sobreviveram nas tradições esotéricas, e graças à descoberta de Nag Hammadi, hoje podemos ler diretamente as suas palavras e compreender melhor a sua visão do mundo. Quem foi Jesus? A maioria de nós tem uma imagem clara dele, o homem que nasceu em Belém, caminhou pela Galileia pregando o amor e a salvação, realizou milagres e finalmente morreu na cruz para redimir os pecados da humanidade. Esta é a versão que nos contaram em segredo. Mas e se eu lhe disser que muitas pessoas, nos primeiros tempos do cristianismo, viam Jesus de uma forma completamente diferente? Uma visão que foi considerada perigosa e herética, mas que ao mesmo tempo oferece uma perspectiva profundamente espiritual e cheia de mistério. Bem-vindo ao mundo do Jesus gnóstico. Para os gnósticos, Jesus não era simplesmente o Filho de Deus no sentido tradicional. Era algo muito mais profundo, um professor divino enviado ao mundo não para fundar uma religião ou criar uma estrutura de poder, mas para transmitir um conhecimento secreto, uma verdade que pudesse libertar as almas humanas da prisão do mundo material. Segundo os gnósticos, Jesus veio ensinar-nos que não precisamos de olhar para fora de nós para encontrar o divino, porque o levamos dentro de nós. Foi um guia que mostrou o caminho para o autoconhecimento, houve uma ligação direta com o Deus Supremo, aquele que está para além de qualquer descrição humana. Para compreender esta visão, devemos recordar como os gnósticos viam o mundo. Segundo eles, o mundo físico não foi uma criação perfeita. Inicialmente acreditavam que o mundo tinha sido criado por um demiurgo, um ser poderoso mas defeituoso, que encerrava as almas humanas em corpos físicos e num universo cheio de suficiência. Jesus, nesta narrativa, foi o verdadeiro emissário de Deus, vivendo numa dimensão espiritual com maior compreensão. Não veio para nos salvar no sentido tradicional, mas para nos despertar, para nos mostrar que a nossa verdadeira natureza não pertence a este mundo material, mas ao divino. Imagine por um momento que está numa pequena comunidade gnóstica rodeada pelo século II. Está sentado numa casa humilde, com velas a iluminar o espaço enquanto ouve um professor ler fragmentos de textos sagrados. Entre eles está o Evangelho de Tomé, um texto que apresenta Jesus de uma forma muito diferente dos evangelhos do Novo Testamento. Não existem histórias milagrosas nem uma narrativa linear da sua vida. No entanto, existem ditos, frases que nos convidam a refletir profundamente. Um deles diz: se tirares o que está dentro de ti, o que tirares salvar-te-á. Se não se livrar do que está dentro de si, aquilo de que não se livrar irá destruí-lo. Estas palavras são como uma dor de cabeça. Não lhe dá respostas fáceis, mas obriga-o a olhar para dentro de si para encontrar o seu significado. Era esta precisamente a intenção de Jesus, segundo os gnósticos. Não queria que simplesmente o adorássemos ou seguíssemos regras impostas. Ele queria que despertássemos, que compreendêssemos a nossa verdadeira essência e nos afastássemos mais das ilusões do mundo material. Outro texto fascinante é o Evangelho de Filipe, onde Jesus é descrito como um mestre na terra, um sino que funciona como espelho para aqueles que estão prontos para ver a verdade. De acordo com este Evangelho, Jesus disse: o mundo é um erro. Quem vê o mundo vê uma ilusão. Mas se olhar mais profundamente para esta ilusão, descobrirá a verdade. Para os gnósticos, Jesus não era um salvador no sentido convencional. Não esteja aqui para consertar o mundo material, porque, na sua opinião, o mundo material não pode ser salvo. No entanto, Jesus ofereceu uma forma de o transcender, libertar-se do espírito e regressar à fonte divina. Uma das ideias mais radicais que os gnósticos tinham sobre Jesus era de que a sua natureza era maior do que a do seu corpo físico. Em textos como o Apócrifo de João, disse que Jesus não sofreu fisicamente na cruz, porque a sua verdadeira essência transcendeu o mundo material.
Para os gnósticos, a crucificação não era tanto um sacrifício físico, mas uma metáfora do triunfo do espírito sobre a carne. Jesus mostrou com o seu exemplo que o corpo e as ligaduras do mundo material não podiam conter a alma divina. Quando pensamos em Jesus, é impossível imaginá-lo a ensinar e a realizar milagres. Vemo-lo a caminhar entre multidões, a falar em parábolas, a curar os enfermos e a acalmar tempestades. Estas histórias são parte fundamental da imagem que temos dele. Mas já se perguntou qual é realmente o significado destes ensinamentos e milagres? Para os gnósticos, cada palavra e cada ato de Jesus tinha um propósito muito mais profundo do que ele nos disse. Os seus ensinamentos no terreno eram lições morais, mas os portões continham conhecimentos superiores e os seus milagres não eram simples actos de poder, mas símbolos de verdades espirituais que podiam transformar vidas. Imaginemos por um momento Jesus rodeado pelos seus discípulos, sentado à sombra de uma árvore numa colina da Galileia. As suas palavras não eram complicadas, mas tinham uma forma misteriosa de fazer as coisas que deixava quem as ouvia pensar durante dias. Muitas vezes fala por parábolas, pequenas histórias que à primeira vista parecem simples, mas escondem significados profundos. Os gnósticos acreditavam que estas parábolas não eram apenas lições de vida, chaves para despertar para uma realidade superior. Por exemplo, na parábola do semeador, Jesus fala de um homem que semeia em diferentes tipos de solo. Uns caem na estrada e são devorados pelos pássaros, outros caem em terreno rochoso e não chegam às raízes, e outros ainda caem entre espinhos e sufocam. Mas, por vezes, cai em bom solo e produz uma grande colheita. Segundo os gnósticos, esta não é apenas uma história sobre o recebimento da palavra de Deus. É uma mensagem codificada sobre a nossa capacidade de despertar espiritualmente. As sementes representam o conhecimento divino e a terra é a nossa mente e o nosso coração. Só quem prepara o seu interior, eliminando as distrações do mundo material, pode receber a gnose e fazê-la florescer. Os ensinamentos de Jesus, segundo os gnósticos, não foram concebidos para serem compreendidos por todos. Fala muitas vezes de aqueles que têm ouvidos para ouvir. Esta não foi apenas uma metáfora qualquer. Para eles, Jesus estava a dizer que só aqueles que estivessem espiritualmente preparados poderiam compreender a sua mensagem. Não se tratava de decorar as palavras, mas de experienciar uma mudança interior, um despertar que só poderia acontecer se estivesse disposto a procurar mais do que aquilo que era evidente. E agora há milagres. Juntamente com os evangelhos tradicionais, Jesus realiza atos que desafiam as leis da natureza, transformar água em vinho, caminhar sobre as águas, multiplicar feridas e pecados, curar doentes e ressuscitar mortos. Estes milagres são impressionantes, mas para os gnósticos o seu verdadeiro significado não está no ato físico, mas sim naquilo que simbolizam espiritualmente. Tomemos, por exemplo, a história de Jesus a caminhar sobre as águas. Para muitos, isto é uma prova do seu poder divino, mas para os gnósticos tem um significado muito mais profundo. A água, no seu simbolismo, representa o mundo material, com todas as suas tempestades e distrações. Quando Jesus caminha sobre as águas, isso mostra que o espírito é mais forte do que as limitações do mundo físico. Ele está a demonstrar que para alcançar a gnose é possível superar as dificuldades terrenas e manter-se firme, mesmo no meio das tempestades. Outro milagre que os gnósticos interpretaram simbolicamente foi a cura dos cegos. Nos evangélicos, Jesus deu visão a diversas pessoas, e embora este ato tenha sido impressionante por si só, os gnósticos viram outra coisa. Para eles, a cegueira não era apenas física, mas espiritual. As pessoas que não conseguiam ver eram aquelas que estavam presas nas ilusões do mundo material, incapazes de perceber a verdade divina. Quando Jesus os cura, ajuda-os a abrir os olhos espirituais, permitindo-lhes ver mais do que o visível. É noite em Jerusalém. O ar é fresco e calmo, mas há algo na atmosfera que parece tenso, como se o universo pudesse suster a respiração. Jesus caminha em direção a um lugar onde já esteve muitas vezes, o jardim do Getsemane. É um lugar especial para ele, um recanto onde encontra paz, onde se conecta com o seu Pai, onde as palavras fluem do fundo da sua alma. Mas esta noite algo está diferente.
Esta não é uma noite tranquila, é uma noite de luta, uma batalha interna que poucos conseguem compreender. Jesus sabe o que está para vir. Sabe que foi traído, que há soldados a caminho, que a sua prisão, julgamento e execução são inevitáveis. Sabe também que, para muitos, este será o culminar da sua missão, o momento em que o seu sacrifício mudará a história para sempre. Mas antes de enfrentar tudo, tenho de lidar com algo muito mais humano, o medo, a angústia e a dúvida. Imaginemos por momentos Jesus a entrar no jardim. Está acompanhado por alguns dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Pedem-lhe que o acompanhe, que fique acordado e com ele. Mas nos seus olhos pode ver a luta interna que ele enfrenta. Por um lado, tem uma determinação inabalável, ele sabe que deve cumprir o seu propósito. Por outro lado, há um peso avassalador que o esmaga. E depois, separe-se deles, vá para o chão e comece a rezar. A oração de Jesus no Getsemane é uma das cenas mais humanas e comoventes do Evangelho. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não sinto que queira, não sinto que queira. Estas palavras são um reflexo da sua vulnerabilidade, do seu desejo natural de evitar o sofrimento, mas também da sua profunda fé e confiança no plano divino. É um momento em que o divino e o humano em Jesus parecem encontrar-se num ponto de tensão quase insuportável. Para os gnósticos, este momento teve um significado especial. Vieram à oração de Jesus no terreno como um ato de fé, como um lembrete da luta que todos enfrentamos nas nossas próprias vidas. O Getsemane não era apenas um lugar físico, mas um símbolo do espaço interior onde enfrentamos as nossas maiores dúvidas e medos. Jesus, ao orar no jardim, estava a mostrar que mesmo aqueles que estão profundamente ligados ao divino podem enfrentar momentos de incerteza. E o mais importante, a verdadeira força não está em evitar estes momentos, mas sim em enfrentá-los com honestidade e coragem. Enquanto Jesus ora, viaja várias vezes com os seus discípulos, na esperança de encontrar consuelo na sua companhia. Mas cada vez que volta, encontra-os dormindo. É fácil julgá-los pela falta de apoio, mas, ao mesmo tempo, há algo de profundamente humano na sua incapacidade de se manterem acordados. Estão cansados, confusos e provavelmente assustados. Para os gnósticos, este pormenor é uma metáfora de como muitas vezes nos sentimos sozinhos nos momentos mais sombrios, mesmo quando estamos rodeados de pessoas que nos amam. A certa altura da sua oração, dizem os evangelhos, Jesus ficou tão perturbado que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Este pormenor, embora chocante, tem um significado profundo. Para os gnósticos, este era um símbolo do intenso conflito entre o espírito e a carne. Jesus lutou no chão com o medo do sofrimento físico, mas com o peso da humanidade humana. Era como se, naquele momento, tivesse sido carregado com todos os medos, dores e dúvidas que qualquer ser humano poderia experienciar. Finalmente, passado um tempo, Jesus levanta-se. Algo mudou. Já não parece sobrecarregado pelo mesmo peso que tinha antes. A sua oração o fortaleceu. Ele aceitou o que está para vir. Não porque seja fácil, mas porque sabe que é necessário. Volte para junto dos seus discípulos e diga: levanta-te, vamos. A minha hora está se aproximando. É neste momento que chegam os soldados, liderados por Judas. Imaginem a cena: tochas a iluminar a noite, o som de armaduras e espadas, e Judas aproximar-se para trair Jesus com um beijo. Mas em vez de resistir, Jesus desiste. Não há ódio ou ressentimento no seu olhar, apenas uma estranha calma. Para os gnósticos, este ato de entrega foi o reflexo final da sua mensagem: o verdadeiro poder não está na resistência ou na violência, mas na aceitação da verdade, mesmo quando esta é dolorosa. A traição de Judas é uma das histórias mais chocantes e enigmáticas dos evangelhos. Falar dela é mergulhar num drama cheio de emoções, lealdade, desilusão, ganância e arrependimento. Mas é também uma história que, quando contada, levanta questões profundas. Quem foi realmente Judas? Por que decidiu trair Jesus, seu mestre e amigo? Foi simplesmente um ato maligno ou houve algo mais por detrás das suas ações? Para compreendermos esta história, devemos primeiro conhecer um pouco mais sobre Judas Iscariotes.
Judas não era um estranho para Jesus, foi um dos seus discípulos mais próximos, parte de um grupo restrito que caminhou com ele, ouviu as suas experiências e testemunhou os seus milagres. Há quem diga que Judas era o responsável pelo dinheiro do grupo, o que pode indicar que Jesus confiava nele para gerir os recursos necessários à sua missão. Mas nos evangelhos, Judas surge também como uma figura ambígua, alguém que parece ter uma luta interna que acaba por levá-lo a tomar uma decisão fatal. Imagine esta cena. É uma noite tranquila em Jerusalém e Jesus acaba de partilhar a última cena com os seus discípulos. Durante a cena algo de estranho acontece. Jesus diz-lhes que um deles o vai trair. Podem imaginar o silêncio que encheu a sala, os olhares de surpresa e confusão. Um a um, os discípulos perguntaram: "Quem sou eu, Senhor?" Até Judas, que já decidirá traí-lo, ousou fazer-lhe a mesma pergunta. E Jesus, com uma calma muitas vezes desconcertante, responde: "Tu disseste isso." Este momento é poderoso porque não há raiva nas palavras de Jesus. Não o acuse nem o humilhe perante os outros. Deixe apenas a verdade brilhar na luz. Para os gnósticos, este ato de Jesus foi um reflexo do seu conhecimento superior. Jesus não viu a traição de Judas como um simples ato de maldade, mas como uma parte inevitável do plano do prefeito, algo que tinha de acontecer para que a sua missão fosse cumprida. Terminada a cena, Judas separa-se do grupo. Sabemos que tinha um pacto com os líderes religiosos de Jerusalém, que procuravam uma oportunidade para prender Jesus sem provocar uma revolta entre as multidões que o seguiam. Judas aceitou 30 moedas de prata em troca de as dar ao seu professor. Este valor, embora hoje possa parecer insignificante, tinha um simbolismo importante. Na tradição judaica, o preço pago por um escravo era de 3 moedas de prata. Para os gnósticos, este pormenor era um sinal de como o mundo material, centrado no dinheiro e no poder, procurava acrescentar valor a algo que era infinito, e à vida e à mensagem de Jesus. E então, pela calada da noite, Judas conduziu os soldados e os líderes religiosos ao jardim do Getsemane, onde Jesus estava a rezar com os seus discípulos. Para o identificar no grupo, Judas utiliza um gesto que deveria simbolizar o amor e a amizade em um beijo. É difícil imaginar um ato mais cheio de contradições. Judas aproxima-se de Jesus, cumprimenta-o com um beijo na sala de jantar e, com este simples ato, entrega o seu mestre nas mãos dos seus inimigos. Mas o que acontece a seguir é igualmente surpreendente. Jesus não pode resistir. Não tente lutar ou combater os soldados. Depois disseram-me: "O que você está procurando?" Quando responde: "A Jesus de Nazaré", diz: "Eu sou." Estas palavras, aparentemente simples, têm um peso enorme. "Eu sou" é uma afirmação que na tradição judaica está associada ao nome de Deus, uma afirmação da sua divindade. Para os gnósticos, este momento simbolizava a completa aceitação de Jesus do seu destino e a sua ligação inquebrável com o divino, mesmo no meio da traição. E Judas, o que sentiu nesse momento? Os evangelhos contam-nos que depois de ver o que aconteceu, foi consumido pelo arrependimento. Pretendia devolver as moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: "É um pecado, foi traído por sangue inocente." Mas não demonstraram compaixão. Disse que isso era problema dele e não tinha importância. Judas, desesperado e incapaz de encontrar a redenção, acabou com a sua vida. Isto não significa que Judas seja inocente, mas levanta questões profundas sobre o papel que desempenhou na história. Seria ele realmente um vilão ou alguém que desempenhou um papel doloroso, mas necessário? Será possível que a traição de Judas tenha feito parte de um plano divino mais vasto, algo que ele próprio não compreendeu completamente? A última cena é um dos momentos mais profundos e simbólicos da vida de Jesus. É um cenário repleto de emoções, tensões e ensinamentos que ressoaram pelo mundo. Imagine a noite, é véspera da Páscoa, feriado que celebra a libertação do povo israelita da escravidão no Egito. Jesus e os seus discípulos reúnem-se num lugar separado, numa sala de Jerusalém, para partilhar um alimento que seria muito diferente de tudo que tinham comido antes. Desde o início, algo parece especial, quase solene. Jesus,
que sempre foi uma figura de força e orientação para os seus discípulos, é calmo, mas profundamente reflexivo. Parece que sabem que esta será a última vez que estarão juntos como grupo e querem aproveitar cada momento para deixar ir algo que nunca esquecerão. A mesa é preparada com pratos tradicionais da Páscoa e ázimos, vinho, ervas amargas. Mas mais do que um banquete, esta cena torna-se um momento de despedida e de ensinamento. Longe da comida, Jesus na terra partilha a comida, um sino que revela algumas verdades profundas sobre o que está para vir. Fala da sua morte, da traição que sofrerá e de um novo pacto que mudará para sempre a relação entre Deus e a humanidade. Durante a cena algo inesperado acontece. Jesus levanta-se, pega numa toalha e começa a lavar os pés aos discípulos. Este ato, que pode parecer simples, é na verdade extraordinário. Naquela época, lavar bolos era uma tarefa reservada aos criados, não ao motorista ou ao líder. Mas Jesus, ao fazê-lo, está a enviar uma mensagem poderosa, e a verdadeira liderança não consiste em dominar, mas em servir. Imaginem os discípulos, sentados em silêncio, a aproximarem-se de Jesus, o seu mestre, curvando-se diante deles com humildade. É um momento que certamente nunca será esquecido. Depois de lavar os bolos, Jesus aproxima-se da mesa e pega num pedaço de frigideira. Ele pega nele, dobra-o, deixa-o e dá-o aos seus discípulos, dizendo: "E isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Hagan está na minha memória." Depois pega num copo de vinho, inclina-o e passa dizendo: "Este é o meu sangue, a nova aliança, que será derramado para que muitos perdoem os meus pecados." Este gesto aparentemente simples tem um significado profundo. Jesus utiliza a panela e o vinho, elementos comuns da vida cotidiana, para explicar algo que, de outra forma, seria difícil de compreender. Ele está a dizer-lhes que o seu sacrifício não é o fim, mas o início de algo novo. O seu corpo e sangue tornar-se uma ponte entre Deus e a humanidade, uma forma de renovar a ligação espiritual que se tinha perdido. Para os discípulos, este momento deve ter sido ao mesmo tempo comovente e desconcertante. O que quis Jesus dizer exatamente? Como poderia compreender que a frigideira e o vinho se tornariam algo mais, símbolos vivos do seu amor e do seu sacrifício? Mas Jesus não tenta explicar tudo agora. Em vez disso, dê-lhes este ritual, esta ação, como forma de os recordar, de manter a sua presença viva mesmo quando não está fisicamente com eles. Este momento está na origem daquilo que hoje conhecemos como Eucaristia, comunhão, ato que hoje é praticado por milhões de pessoas em todo o mundo. Para os primeiros cristãos, partilhar a frigideira e o vinho não era apenas um ritual, foi uma forma de se conectar com Jesus, de se sentir parte do seu sacrifício e amor incondicional. Durante a cena, Jesus revela que um dos seus discípulos o vai trair. A reação é imediata. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros surpreendidos e cada um perguntou: "Sou eu, Senhor?" Até Judas, que tinha feito um pacto com os líderes religiosos para se entregar a Jesus, lhe fez a mesma pergunta. Jesus, com uma calma desconcertante, responde: "Tu disseste isso." A história da crucificação e ressurreição de Jesus é o cerne da mensagem cristã, uma história que mistura dor e esperança, traição e redenção, morte e vida eterna. É uma história que comoveu milhões de pessoas ao longo de milhares de anos e o seu poder continua a ser tão relevante hoje como foi durante mais de 1000 anos. Imagine o cenário. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani após a traição de Judas. Foi levado aos chefes religiosos de Jerusalém, onde o interrogaram durante a noite. Neste julgamento, repleto de falsas acusações e manipulações, Jesus manteve-se calado a maior parte do tempo, assumindo que qualquer palavra seria inútil dada a decisão que tinha tomado. Finalmente, entregaram-no aos romanos, deixando-os sozinhos com o poder de executar alguém. Perante Pôncio Pilatos, o governador romano, Jesus foi acusado de se proclamar rei, um desafio direto ao poder do império. Pilatos, a princípio, não encontrou motivos para o condenar, mas a prisão de multidões levou-o a tomar uma decisão que marcaria a história: autorizou a sua crucificação. Este momento reflete um dilema humano universal. Pilatos não agiu por convicção, mas por medo da rejeição e da rebelião.
É um lembrete de como as decisões tomadas por conveniência podem ter consequências devastadoras. Jesus foi sujeito a um castigo brutal. Os soldados romanos espancaram-no, humilharam-no e colocaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, troçando do seu título de rei dos judeus. Obrigou-o então a carregar a sua cruz até ao Gólgota, o lugar da caveira, onde seria executado. O caminho até a cruz, conhecido como Via Dolorosa, foi uma viagem repleta de sofrimento físico e emocional. As ruas estavam cheias de gente, e uns gritavam, outros insultavam-no e muitos limitavam-se a olhar, incapazes de intervir. No meio deste sofrimento, Jesus mostrou uma força extraordinária. Mesmo enquanto carregava a sua cruz, supostamente preocupava-se mais com os outros do que consigo próprio. Disse às mulheres que choravam por ele, mas pelos próprios filhos, como que para lhes lembrar que o seu sofrimento tinha um propósito maior. Finalmente Jesus chegou ao Gólgota, onde foi pregado na cruz ao lado dos ladrões. A dor física deve ter sido insuportável, mas o que tornou este momento ainda mais impressionante foram as ações de Jesus. Em vez de culpar ou procurar vingança, orou por aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazer. Estas palavras compassivas são um lembrete do tipo de amor que Jesus veio ensinar, um amor que transcende o ódio, a injustiça e o sofrimento. Enquanto estava pendurado na cruz, Jesus falou pouco, mas cada palavra foi significativa. Um dos ladrões crucificado ao lado dele que se lembrou dele quando entrou no seu reino. Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. No meio da dor, Jesus ofereceu esperança, até mesmo a alguém que estava a pagar pelos seus crimes. Finalmente, depois de horas de agonia, Jesus exclamou: Está consumado, e entregou o Espírito. Nessa época, segundo os evangelhos, ocorreram fenômenos extraordinários: o céu escureceu, a terra escureceu e o velo do templo rasgou-se. Para as testemunhas foi como se a própria natureza reagisse à morte daquele homem que traiu uma mensagem de paz e de amor. Após a sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e entregue a José de Arimateia, um seguidor secreto que pediu autorização para o sepultar. Foi colocado num túmulo novo, selado com uma grande pedra, e os líderes religiosos, receosos de que os seus discípulos tentassem roubar o corpo, colocaram guardas a vigiar o local. Para muitos, este parecia o fim da história. Jesus, o mestre e líder que eles seguiram com tanta esperança, morreu. Mas a história não ficou por aqui. 3 dias depois aconteceu algo que mudou o rumo da história. Segundo os evangelhos, várias mulheres foram ao túmulo de madrugada ungir o corpo de Jesus. No entanto, quando chegaram, verificaram que a pedra tinha sido retirada e o túmulo estava vazio. Enquanto estavam ali, confusos e com medo, apareceu um anjo e disse: Ele não está aqui, ressuscitou. As mulheres apressaram-se a contar a novidade aos seus discípulos, que a princípio não acreditaram. Contudo, Jesus começou a aparecer, primeiro a Maria Madalena e depois a outras pessoas. Estas aparições não foram apenas encontros espirituais, Jesus supostamente comeu com eles, mostraram aos seus irmãos e irmãs as suas heranças e conversaram sobre o reino de Deus. A história que hoje partilhamos é, sem dúvida, uma das mais fascinantes e profundas que marcaram a história da humanidade. Desde os tempos de Jesus que os seus ensinamentos e o seu impacto na sociedade têm sido objeto de inspiração, debate e transformação. Mas no final desta viagem surge uma questão importante: o que significa tudo isto para nós hoje? Imagine por momentos que você próprio faz parte desta história. Não é um simples espectador que escuta os acontecimentos recentes, mas alguém que vive a mensagem e ensina Jesus todos os dias. A história da crucificação e da ressurreição não é apenas algo que aconteceu há mais de 2000 anos, é uma história que continua a ressoar no coração de milhões de pessoas porque representa algo universal: luta, sacrifício, amor e esperança. Agora, antes de terminar, quero fazer uma proposta. Se este vídeo fez pensar, se o inspirou de alguma forma ou mesmo se apenas o achou interessante, por que não partilhá-lo com outra pessoa? Talvez haja alguém na sua vida que precise de ouvir esta história, que precise de um pouco de luz no seu caminho. Além disso, se quiser continuar a explorar temas como este, não se esqueça de subscrever este canal. Aqui encontrará muito mais histórias,
reflexões e aprendizagens que procuram iluminar o mundo sob diferentes perspectivas. Diga gosto se gostou deste vídeo, porque só este vídeo nos ajuda a crescer, mas também nos permite chegar a mais pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho para avisar sempre que publicarmos um novo vídeo. Por fim, convidamo-lo a deixar um comentário. Qual foi o maior impacto para si desta história? Há algo que gostaria de partilhar ou perguntar? Este é um espaço para aprendermos juntos e as suas reflexões podem enriquecer esta conversa.